Palavra do Senhor de hoje para as nossas vidas, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 28 e versículo 29, que diz assim: Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Aleluia! Nós vamos meditar juntas neste áudio com esses dois versículos 28 e 29. Nesse texto que nós lemos, está acontecendo uma tempestade no meio do mar. E acontece que Jesus vem vindo andando sobre as águas até o barco onde os discípulos estão. E Pedro, vendo a Jesus, ele disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Pedro, ele tem um ato de querer ir até Jesus sobre as águas no meio de uma tempestade. E Pedro sai ao encontro de Jesus, dá a ordem: vem. E Pedro desce do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. E o que nós vamos aprender com isso? Nós não estamos num barco literalmente, não estamos no meio de uma tempestade literalmente, não estamos a necessidade de andar sobre as águas literalmente, mas temos situações em nossas vidas que se compara a essa situação. E o que eu quero falar conosco é que Deus venha falar conosco sobre essa colocação, que é sair do barco, descer do barco. Muitas pessoas chamam esse discípulo de Jesus, Pedro, de um discípulo afoito. Um discípulo que quis experimentar coisas que os outros não quis. Mas sabe o que eu quero dizer? É que Pedro, ele saiu do lugar de comodismo. Era muito fácil para os discípulos, esperar Jesus vir no conforto do barco. Se bem que não estava numa situação tão confortável assim, porque ele estava numa tempestade. Porém, Pedro, nessa tempestade, viu que era Jesus vindo sobre as águas. Ele disse: olha, Senhor, deixa-me ir contigo sobre as águas. Então, Pedro, ele tomou uma posição que os outros não tomaram. Pedro teve uma experiência incrível de andar sobre as águas em uma tempestade. Eu quero dizer para você, minha amada irmã, que você ouve esse áudio, que nós precisamos tomar posição em determinadas coisas na nossa vida. Sabe? Sair da zona de conforto, sair do nosso comodismo espiritual, nosso conforto espiritual. Estou muito bem aqui, sendo alimentado por a palavra de alguém, sendo alimentado porque alguém me alimenta espiritualmente falando. Mas aí a ordem dessa sexta-feira é: saia da sua zona de conforto, saia do seu comodismo, vá você buscar o alimento que você precisa espiritual, vá você buscar a direção, vá você orar, tomar posição, fazer uma campanha de jejum, fazer uma campanha de oração. Nós queremos que as pessoas orem por a gente. Orem por mim. A irmã vai precisar de oração? Ore por mim no centro de oração. A senhora está orando por mim, fulana? Ore por mim. Mas e eu? Tomo a minha posição de oração? Será que eu tenho tomado a posição que Pedro tomou de descer do barco? Se Pedro não tivesse descido daquele barco, ele não teria tido essa experiência de andar sobre as águas em meio a uma tempestade com Jesus. Você precisa tomar a posição. Você precisa sair da sua zona de conforto para viver a sua experiência com Deus. Para viver o seu momento com Deus. Para viver a sua fé com Deus. Para andar sobre as águas em meio à tempestade.
Nós, às vezes, estamos passando por tempestades, dificuldades, mas ficamos naquele conforto de pedir que alguém ore por a gente, que alguém tome posição por a gente, pois Deus está lhe dizendo nessa sexta-feira, através desse áudio, mulher, toma posição, porque eu quero que você viva a experiência de andar sobre as águas em meio a uma tempestade. Busque você mesmo. Busque você mesmo a experiência de viver intimidade com Jesus, de viver e contemplar os milagres, as maravilhas. Pedro aqui, nessa passagem, ele viveu um milagre, uma coisa sobrenatural. Quem já se viu humanamente falando, um ser humano andar sobre as águas sem nenhuma tecnologia, né? A única tecnologia aqui foi o sobrenatural, a fé. Então, muitas das vezes, às vezes não acontece coisas conosco. Nós não testemunhamos milagres e maravilhas porque nós não descemos do barco, não tomamos posição. Então, a palavra de hoje para mim e para você é: tome posição, se ajuste, vá. Quem convidou Pedro para sair do barco não foi nem Jesus. Foi ele que disse, foi Pedro que disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. No 28. E no 29 Jesus diz, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Será que você quer viver uma experiência nova com Jesus? Será que você não precisa viver um êxtase de um sobrenatural espiritual sobre você? Será que nós não temos a condição de descer do barco e andar sobre as águas, ter com Jesus? Ter com Jesus, irmã, ter intimidade com o teu Deus, orar e ver o agir do Senhor, orar e sentir uma resposta dos céus e ver o mover dos céus ao seu favor. Tenho certeza que Jesus está prontamente te esperando e dizendo, vem. Vem, tu queres vir? Vem. Jesus, o convite de Jesus para mim e para você hoje é vem filha. Vem ter a tua experiência comigo. Vem orar comigo. Vem andar no sobrenatural comigo. Vem andar sobre as águas comigo. Aleluia. É um convite de um sobrenatural. Nós precisamos tomar posição. Às vezes, irmãs, muitas coisas estão acontecendo à nossa volta, muita tempestade, muitos movimentos que nós não gostaríamos de viver. E nós ficamos no barco lá, quietinhas, acomodadas, não é? Esperando que Jesus venha. Mas existem situações em nossas vidas que é necessário descer do barco para ir ao encontro de Jesus. Será que hoje você não precisa tomar uma posição espiritual para que você viva o sobrenatural de Deus? Para que você contemple o milagre, para que você contemple a bênção do Senhor Jesus. Eu recordo em que eu estava passando uma vez na minha vida uma tempestade, uma turbulência, e aquilo me agoniava, e eu ficava em êxtase o tempo todo, mas não conseguia ver alguma coisa mudando naquela situação. Até que eu tomei posição de orar, de buscar, de fazer uma campanha de oração. E imediatamente eu comecei a ver o sobrenatural. Então, muitas das vezes, nós não conseguimos alcançar determinadas coisas nas nossas vidas porque nós não tomamos posições. Não descemos do barco, como Pedro fez. Então, eu te convido hoje, mulher que ora, a descer do barco, a tomar posição, a dizer, eu vou, Senhor, até a ti, e vou sobre as águas. Eu vou vendo o milagre, eu vou vendo a bênção, eu vou até a ti, Jesus, mas eu vou acreditando, eu vou, Senhor Jesus, vendo o sobrenatural. Pedro foi andando sobre as águas, irmãs. Então você tem que ir até Jesus vendo, crendo o milagre.
Então, fique com esses 2 versículos, meditando durante esse final de semana e entendendo que o Espírito Santo está bradando no teu coração, dizendo assim, tome posição, porque eu estou dizendo vem. Porque eu estou dizendo o sobrenatural vai acontecer, o milagre vai acontecer, mas depende da sua posição de fé. Amém? Um cheiro no teu coração. Fica bem em nome de Jesus. Tenha um final de semana abençoado para a glória de Deus.